Graças, pais amados, você que nos acompanha nesse culto de transmissão da primeira Igreja Batista em Porto de Santana, que você fique muito à vontade, mesmo na tua casa ou em qualquer outro lugar que você esteja, que você fique à vontade para ouvir, para compartilhar conosco da palavra do Senhor e que você seja abençoado com todos os atos deste culto. E eu já quero iniciar assim compartilhando acerca da palavra do Senhor com você, lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Nós vamos começar a partir do versículo 4, então pega aí a tua Bíblia, livro do profeta Jeremias, capítulo 29, nós vamos ler a partir do versículo 4 e aí nós vamos até o versículo 13, para assim nós iniciarmos o culto dessa noite. Vamos ler assim a palavra do Senhor, Jeremias 29, versículo 4, assim nos fala a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitam nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e deem filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas, multiplicam-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixe que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajem a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Versículo 10. Assim diz o Senhor: quando se completaram os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Versículo 11. Porque eu sou o que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar danos, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Versículo 12. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Querido, quando a gente começa a encontrar esse Deus que transforma cativeiro em Canaã, quando a gente começa a encontrar esse Deus que traz esperança ao nosso coração, quando a gente coloca o nosso coração nessa busca, e que nessa noite não seja diferente. Em todos os atos desse culto, você nos acompanhe não apenas para ver como está o áudio ou como está a gravação, mas que de fato a tua casa seja abençoada, que de fato a tua casa e o teu coração seja alcançado por todos os atos desse culto. Seja no louvor, seja na pregação, seja nos testemunhos, que você seja edificado. E que essa noite seja uma bênção para você. Vamos orar para nós assim então darmos início ao culto dessa noite. E logo depois eu quero passar a palavra ao Ministério de Louvor, que vai nos conduzir em cânticos espirituais. Mas antes eu quero orar com você. Pai, nós bendizemos o teu nome porque o Senhor é bom. A tua misericórdia dura para sempre, Deus. E que nessa noite esse culto de adoração ao Senhor seja de edificação para a nossa vida, Deus. Que a nossa casa, o nosso lar, ó Deus, que o nosso coração seja alcançado pelo Senhor, ó Deus. Que possamos ser terra fértil nesse tempo, Pai. Fica com todos os atos desse culto. Receba com cheiro suave, ó Deus, e que seja para a honra e glória do teu nome, Jesus. Nós assim oramos no santo nome, que é acima de qualquer nome, o nome de Jesus. Amém e amém. Ministério de Louvor. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o Amém, a estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação.
salvação, conheço a sua dor, ouço seu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minhas mãos. Eu serei fiel. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o Amém, a estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a sua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Glória seja dada ao nome de Jesus. Quero já passar a palavra ao pastor Daniel, pregador dessa noite, para que Deus assim o conduza. Nós vamos assim orar e agradecer a Deus pela vida do teu servo, pastor. Pai, nós bendizemos o teu nome, ó Deus, para que nessa noite haja morada, haja abrigo em nosso coração, ó Deus. Somos gratos pela vida do pastor Daniel, ó Deus, e que a tua palavra essa noite, ó Deus, venha de fato ao encontro do nosso coração para aquilo que a gente precisa, para a nossa necessidade, não para aquilo que a gente quer ouvir, ó Deus. E que nessa noite sejamos agraciados e transformados pela tua doce presença. Nós oramos assim, o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, graça e paz, boa noite a todos, louvado seja o nome do Senhor.
porque estamos juntos mais uma vez para aprendermos da palavra do Senhor nesse culto de domingo. Eu quero convidar os irmãos a, juntamente com essa palavra e as próximas mensagens, uma série de mensagens que eu me proponho a pregar, para responder a pergunta: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? E eu utilizo o Evangelho de João para trabalharmos essas respostas, para trazermos à tona essas respostas. Eu quero começar exatamente com o capítulo 1 de João. João capítulo 1, eu quero ler o verso 1, 2, 3 e o verso 14. João capítulo 1, verso 1, 2, 3 e o verso 14. João capítulo 1, verso 1, 2, 3 e o verso 14. Diz assim a palavra do Senhor: No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Vou repetir. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aí o verso 14 vai dizer assim: E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Que o Senhor Deus nos abençoe por meio da sua santa e bendita palavra. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, fala ao nosso coração, Senhor. Mostra-nos, ó Deus, acerca dessa pergunta: quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para cada um dos teus filhos que estão, ó Deus, participando deste culto e ouvindo esta palavra neste momento? E fala por meio, ó Deus, desta palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Queridos irmãos, no texto que nós lemos, nós encontramos a primeira resposta acerca de quem é Jesus. Quem é Jesus para você? Eu digo para você então, para te ajudar, caso você tenha dúvidas, que Jesus Cristo, ele é o Verbo eterno. Jesus Cristo é o Verbo eterno. O texto que lemos, João capítulo 1, verso 1 e 2, vai dizer, destaco o verso 1 e 2, No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Aqui nestes versículos, queridos, João diz 3 coisas sobre o Verbo. Isso quer dizer que ele diz 3 coisas sobre Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele diz: 1. No princípio de todas as coisas, o Verbo já existia. No princípio de todas as coisas, Jesus já existia. 2. O Verbo estava com Deus, ou seja, Jesus Cristo estava com Deus. E 3. O Verbo era Deus. Jesus Cristo é o próprio Deus. Quando ele fala no princípio de todas as coisas, o Verbo já existia, no princípio era o Verbo, essa expressão nos remete ao começo da Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1:1. Essa expressão revela a presciência de Cristo, ou seja, revela a existência de Jesus antes da criação do mundo, ou seja, Jesus Cristo já existia antes da criação do mundo. Também, quando João fala que o Verbo estava com Deus, ele quer dizer que sempre existiu a relação mais íntima e mais próxima entre o Verbo e Deus, entre Jesus Cristo e Deus. O Verbo estava com Deus. E terceiro, o Verbo era Deus. Quando João diz o Verbo era Deus, não estava dizendo que Jesus era idêntico a Deus. Ele estava dizendo que Jesus é tão perfeitamente o mesmo Deus
que é em mente, coração e existência. Jesus Cristo é Deus, o Verbo era Deus. E em Jesus vemos a perfeição como Deus é. E Jesus revela-se de maneira perfeita aos homens, tudo que Deus sempre foi e sempre será. Tudo que Deus sente em relação aos homens e o que deseja dos homens, o que deseja deles. O verso de número 3, quando lemos: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez, revela que o Verbo é o Criador de todas as coisas. Jesus é o Criador de todas as coisas. Jesus, o Verbo, ou a Palavra de Deus, é o princípio ativo das ações de Deus. Hebreus 11:3 diz assim: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela Palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Hebreus 11:3. E também, queridos irmãos, em 2 Pedro, capítulo 3, verso 5, diz assim: porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, o qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Também em Tiago, capítulo 1, verso 16 a 18, vai dizer: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o Verbo de Deus, esse Verbo poderoso, dinâmico, criador, que foi agente e causa da criação, esse Verbo que guia, dirige, controla e põe ordem no mundo. Todas as coisas estão sob seu comando. Então, como resposta à pergunta que é o tema dessa mensagem, quem é Jesus para você? Você conhece Jesus? Eis aqui uma resposta. Jesus é o Verbo de Deus. Jesus é o Verbo Criador de todas as coisas. Jesus é o Verbo eterno. Esse é o Verbo de Deus, Verbo poderoso, dinâmico, Criador, que foi agente e causa da criação. Esse Verbo guia, dirige, controla e põe ordem em todas as coisas. Todas as coisas estão sob o comando do Verbo eterno. Todas as coisas estão sob o comando de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Agora presta atenção, quando nós passamos por esses versos iniciais de João capítulo 1, versos 1, 2 e 3, nós chegamos agora em uma outra questão de suma importância para compreendermos quem é Jesus Cristo, nosso Salvador, que é o verso 14 do capítulo 1 de João 1,14. E o texto vai dizer assim, queridos: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Muito bem. Agora João diz assim: esse Verbo que criou o mundo, essa razão que controla a ordem do mundo, converteu-se em uma pessoa e vimos essa pessoa com os nossos próprios olhos. Então é o que diz João 1, verso 14. João declara que esse Verbo que veio ao mundo na forma de um homem, que foi visto por olhos humanos, crer que o Verbo se fez carne, crer que Jesus Cristo veio ao mundo na forma humana, é critério imprescindível para a nossa vida espiritual. Presta atenção nisso. Crer que Jesus Cristo é o Verbo eterno e que Ele se fez carne, que Ele habitou entre nós. Crer que Jesus veio ao mundo na forma humana é critério imprescindível para discernirmos os espíritos. Então, se você quer ter uma vida cristã completa,
Se você quer ter uma vida cristã, de fato, na dependência de Deus, poderosa, você precisa então, dentro do seu conhecimento acerca de Jesus, inserir esse conhecimento dentro do seu coração, na sua alma. Você precisa crer que Jesus Cristo é o Verbo eterno, o Verbo Criador e mais ainda, que Ele se fez homem e habitou entre nós. Porque o texto sagrado vai dizer o seguinte para nós, lá em 1 João, capítulo 4, verso 2 e 3, vai dizer assim: nisso conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa Jesus Cristo, aliás, deixa eu começar de novo. Nisso conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo. 1 João 4, 2 e 3. Veja como é importante ter esse conhecimento profundo acerca de Jesus. Saber que ele é o Verbo eterno. Saber que Jesus Cristo é o Verbo eterno. Isso é de suma importância para nós. Saber que no princípio era o Verbo, ou seja, no princípio de todas as coisas o Verbo já existia. Saber que o Verbo estava com Deus, saber que o Verbo era Deus e saber que todas as coisas foram feitas por esse Verbo eterno, Jesus Cristo, o Criador de todas as coisas, e também reconhecer, crer, aceitar que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, nos dá discernimento espiritual para não sermos enganados, para não sermos iludidos. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo. 1 João 4, verso 2 e 3. E mais ainda, queridos, nesse texto de João 1, verso 14, João capítulo 1, verso 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, apontando para essa glória, apontando para a majestade, para a glorificação do Senhor, reconhecendo a glória do Senhor no unigênito do Pai, no Verbo, em Jesus Cristo. Nós fazemos destaque de duas palavras. A primeira palavra é graça. A primeira palavra é graça. Graça sempre implica em duas ideias básicas. Sempre implica a ideia de algo completamente merecido. Algo que nunca poderíamos ter obtido ou alcançado por nosso próprio esforço. O fato de que Deus tenha vindo à Terra para viver e morrer pelos homens não é algo que a humanidade merecesse. É um ato de puro amor da parte de Deus. A palavra graça acentua ao mesmo tempo a total pobreza do homem e a bondade ilimitada do amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. A segunda palavra que se destaca nesse texto para apontar a glória de Deus no unigênito, a glória de Deus no Verbo encarnado, a segunda palavra é verdade. Esta palavra verdade é uma das notas dominantes do quarto evangelho, do Evangelho de João. À medida que avançamos na leitura do Evangelho, nos encontraremos com essa palavra frequentemente. Aqui só podemos reunir em forma breve e superficial tudo que João pode dizer sobre Jesus e a verdade, porque se nós fôssemos aprofundar, certamente teríamos que ficar aqui muito tempo, mas de forma bem resumida, nós podemos destacar algumas expressões e alguns textos bíblicos. Por exemplo, Jesus é a encarnação da verdade. Ele disse assim: eu sou a verdade, lá em João 14,
no verso 6. Para ver a verdade, devemos olhar para Jesus. Segundo, Jesus é quem comunica a verdade. Jesus é quem comunica a verdade. A Pilatos disse que o propósito da sua vinda a este mundo era para dar testemunho da verdade. João 18, verso 37. Jesus é quem nas muitas encruzilhadas da vida nos indica qual é o caminho correto. Jesus é quem, nos momentos de tomar decisões, nos ajuda a escolher bem. Jesus é quem, em meio a muitas vozes que exigem nossa obediência, nos diz em quem devemos acreditar, de fato, em verdade. E Jesus também, mesmo tendo subido aos céus, nos deixou o Espírito para nos dizer qual é a verdade e para nos guiar à verdade. Seu Espírito é o Espírito da verdade. Olha o que diz João 14, versos 16 e 17. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E também diz, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o reconhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. João 14, versos 16 e 17. Ainda o texto de João 15, verso 26 vai dizer assim: quando, porém, vier o Consolador, eu vos enviarei da parte do Pai o Espírito da verdade, que dele procede. Esse dará testemunho de mim. João 15, 26. Ainda João 16, 13 vai dizer: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade. João 16, 13. A verdade, irmãos, é aquilo que nos faz livres. João 8, 32 vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Na verdade, sempre há libertação. A verdade que nos traz Jesus nos liberta do afastamento de Deus, nos liberta da frustração na vida, nos liberta de nossos próprios temores, nos liberta de nossas próprias debilidades e de nossos fracassos. Jesus Cristo é o nosso libertador, louvado seja o nome do Senhor. A verdade não é algo abstrato, é algo claro, simples e prático. Vou repetir. A verdade não é algo abstrato, é algo claro, simples e prático. Encontramos isso lá em João capítulo 3, verso 21, que vai dizer assim: mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. João capítulo 3, verso 21. Queridos irmãos, esse é Jesus Cristo. Esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o Verbo eterno. Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas. Jesus Cristo, sendo o Verbo eterno, ele estava no princípio com Deus. Jesus Cristo é o próprio Deus, ele é o Criador de todas as coisas. Jesus Cristo, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós. Aí fizemos o destaque dessa encarnação de Jesus. A encarnação de Jesus, a mostra da sua glória, porque vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ele nos leva e nos remete a duas palavras de muita importância: graça e verdade. E mostrando o destaque dessas duas palavras, como nós já falamos, como eu já falei, a primeira palavra é graça, e que implica, e sempre vai implicar, a ideia de algo completamente imerecido. Deus, de maneira graciosa, veio até nós, não veio pelo nosso merecimento. Ele não se tornou homem, ele não se fez carne, o Verbo não se fez carne porque nós merecíamos isso. Ele se fez carne porque nos amou de maneira extraordinária. E a segunda palavra
é a palavra verdade. E a verdade, ela traz várias ideias também acerca, a exemplo da graça. Jesus diz que Ele próprio é a verdade. Jesus comunica a verdade. Jesus foi ao céu e deixou o Espírito Santo de Deus para que o Espírito Santo de Deus nos guie pela verdade, para que o Espírito Santo de Deus nos conduza à verdade, porque Ele é o Espírito da verdade. E também a verdade nos liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. E por final, eu disse que a verdade é algo abstrato. Perdão, a verdade não é algo abstrato. A verdade não é algo abstrato. É algo claro, simples e prático. Isso está lá em João 3, verso 21, que diz assim: mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Graça e verdade. Graça e verdade. Destaques desse momento tão sublime, onde o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E eu digo para você que verdade é algo que se deve conhecer com a mente, aceitar com o coração e pôr em prática na vida. Jesus veio cheio de graça e de verdade. E eu quero concluir essa pregação, e sempre quando eu leio esse texto eu lembro exatamente, eu falo exatamente isso que eu vou dizer agora. A ordem que se apresenta nesse texto, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, ou seja, Jesus Cristo desceu dos céus e tabernaculou conosco, ou seja, Ele desmontou o seu tabernáculo celestial e veio entre nós e montou o seu tabernáculo entre nós. Ele tabernaculou conosco, Ele veio até o mundo, Ele se fez carne, se vestiu de homem, ser humano, sujeito a todas as intempéries da raça humana, todas as dores, sofrimentos nossos, para mostrar que se importava conosco, que Ele veio cheio de graça e de verdade, cheio de graça e de verdade. E sabe, a ordem dessas duas palavras, elas são de suma importância. Jesus veio cheio de graça e de verdade. Ele não veio primeiro com a verdade, depois com a graça. Porque se Ele vem, primeiro apresenta a verdade, ninguém suportaria. Nós não suportaríamos. Mas Ele veio cheio de graça primeiro. A graça, favor imerecido. A graça que perdoa, que nos perdoa, a graça que nos faz novas criaturas. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Obviamente, depois que nos deparamos com a graça de Jesus, certamente não conseguiremos viver uma vida de verdade e verdadeiramente liberta se nós nos depararmos com a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Seria a ideia: venha como você está, graça. Venha como você está, isso é graça. Mas depois que você chega até Jesus e você conhece a verdade, naturalmente você não vai permanecer como você veio até Jesus. Naturalmente a sua vida vai ser transformada para a honra, glória e louvor do nome do Senhor Jesus. E nesse texto, nesse verso, queridos irmãos, nós contemplamos o grande amor de Deus para conosco. Porque, primeiro, o Verbo eterno, o Verbo criador de todas as coisas, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, mostrando que de fato nos ama, que de fato se importa conosco. Ele não ficou só lá do céu olhando para o homem aqui na terra, não, Ele veio até nós, se misturou entre os homens, Ele tabernaculou com o homem, Ele habitou entre nós, e Ele fez isso cheio de graça e de verdade. Como eu disse,
cheio de graça, venha como você está. Não importa o que você fez, o que você faz, o que você fará. Venha, só venha. Graça. Ele habitou entre nós cheio de graça. Mas também Ele habitou entre nós cheio de verdade. Ele habita entre nós cheio de verdade. Venha como está. Mas ao conhecer a verdade, e a verdade vos libertará, você terá você mesmo. Ninguém precisará fazer isso com você, mas você sentirá a necessidade de se libertar de uma série de coisas que te prendem nesse mundo. Uma série de algemas que você muitas vezes aceita naturalmente, como se fosse algo que faz parte da sua vida. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade. Venha como está. A graça te recebe como você está. Mas a verdade te liberta, te transforma. E você nunca mais será a mesma pessoa. Agora pense se fosse o contrário. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de verdade e de graça. Não teria condições. Deus nos ama tanto que Ele não vem dessa maneira. Ele não vem cheio de verdade e depois graça. Porque se Ele viesse cheio da verdade, Ele diria assim, olha, você não pode vir como você está. Se acerte, se ajuste e depois venha. Não. Ninguém suportaria. Ninguém seria salvo. Mas nós somos salvos porque Ele habitou entre nós, primeiro cheio de graça. Isso, obviamente, a sua verdade que nos liberta. A verdade que é também nos ensinada pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, que nos orienta, que nos guia, também faz parte desse processo. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é Jesus para você? Eu te apresento nessa noite Jesus Cristo, o Verbo eterno, o Verbo que estava com Deus, o Verbo que é o próprio Deus, o Verbo Criador de todas as coisas, e o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Conheça Jesus, receba Jesus, e essa noite renda-se a Jesus. Se você ainda não tomou a decisão ao lado de Jesus, reconhecendo o Verbo eterno, Jesus Cristo, como seu único e suficiente Salvador, se você ainda não conseguiu olhar para Ele como o Verbo encarnado que veio e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, então essa oportunidade, venha como você está. A graça te recebe como você está, como você é. Sem dúvida nenhuma, a verdade que te liberta vai te dar condições de ser transformado. Você será transformado, mas a graça te recebe como você está. A igreja não pode ditar para você como você deve se portar dessa maneira ou daquela maneira, porque isso tem impedido de muitas pessoas a se aproximarem do Senhor Deus. Não. Jesus habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Então venha como você está. Não espere resolver os problemas, não espere se libertar daquelas coisas que te aprisionam nesse mundo. Não. Renda-se a Jesus como você está e deixe Jesus transformar a sua vida. Você, querido, que já está na presença do Senhor, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você que reconhece Jesus Cristo, o Verbo encarnado, e você sabe da importância de ter esse reconhecimento, que te dá condições de ter discernimento espiritual para reconhecer as vozes que estão falando com você, para você saber que realmente é algo da parte de Deus, porque somente aquele que de fato reconhece que o Verbo se fez carne e habitou entre nós é de Deus. Se não reconhecer que Jesus Cristo é o Verbo encarnado que habitou entre nós, não é da parte de Deus, é da parte do anticristo. Então, você que já reconhece isso, fica firme na presença do Senhor. Renda-se, louve ao Verbo eterno, ao Verbo encarnado, ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e ao Deus que se importou conosco, que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade.
E se nessa oportunidade eu falo para alguém que está afastado da presença do Senhor, volte ao santo e bendito caminho. Venha adorar e louvar ao Verbo eterno, ao Verbo criador de todas as coisas, o Verbo que fez carne e habitou entre nós. Em nome de Jesus, eu te convido. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, nós queremos cada dia mais te conhecer na pessoa de Jesus Cristo, nosso Salvador. E se nos perguntarem quem é Jesus para nós, nós vamos declarar: Jesus Cristo é o Verbo eterno. Jesus Cristo é a própria palavra de Deus, a palavra criadora de todas as coisas. Jesus Cristo é o Verbo eterno que também se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos recebeu em graça e a verdade nos liberta de todas as coisas. O Senhor nos recebe graciosamente e a verdade de Jesus Cristo nos liberta de tudo aquilo que nos aprisiona, Senhor. Ó Deus, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Em nome de Jesus, dá-nos forças para continuarmos, ó Deus, tendo esses princípios balizadores em nossa vida, em nome de Jesus. E, Senhor, fala ao coração dos teus filhos, ó Deus, aqueles que estão conhecendo, reconhecendo e aprendendo nessa noite acerca de Jesus, o Verbo eterno, o Verbo que se importou conosco, o Verbo criador de todas as coisas, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ó Deus, que seja essa noite a noite de salvação em nome de Jesus, Pai. Para que possam, ó Deus, se render a Ti, para que possam reconhecer o Senhor como único e suficiente Salvador, para que possam ouvir a doce voz de Jesus através da sua graça, dizendo: venha como está. E através da verdade que vem de Jesus, a verdade que liberta, a verdade que é algo prático, algo simples, não é abstrato, é algo que pode ser de fato vivido na prática, Senhor, porque essa verdade não nos deixa permanecer como estávamos, mas nós somos transformados, ó Deus, não necessariamente por uma imposição de normas, de regras, mas por meio do teu Santo Espírito Consolador. Ó Deus querido, em nome de Jesus, continua sustentando o teu povo, a tua igreja. E, ó Deus, resgata aqueles que estão afastados da tua presença, Senhor. E continua, ó Deus, recebendo assim a nossa adoração, o louvor que oferecemos ao Senhor. Perdoa-se os nossos pecados, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus assim continue te sustentando, te abençoando, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvamos ao Senhor pela vida do pastor, pela palavra que teve abrigo e morada no nosso coração. E, querido, esse é o momento que a gente vai passar agora para o momento família, logo depois para um momento de testemunho. E a gente tem ouvido tantos relatos, né, no WhatsApp, através das mídias, né, da igreja, de pessoas dando feedback que está gostando desses momentos, que está revendo os irmãos, que está podendo ver os irmãos, como está. Então, assim, nós vamos passar agora para o momento família. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Que os irmãos possam meditar na letra dessa canção. Ela fala que Deus será sempre Deus, independentemente do que acontece em nossas vidas. Amém. Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando eu estou mal, ou então, se tudo está bem, quando dizes sim,
Quando dizes não, se ouça a tua voz ou não. Quando em silêncio estás, serás sempre Deus e sempre me amarás. Não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor. Estás me ensinando que sempre és Deus. Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando eu estou mal, ou então, se tudo está bem. Quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz ou não. Quando em silêncio estás, serás sempre Deus e sempre me amarás. Não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor. Estás me ensinando que sempre és Deus. Serás sempre Deus e sempre me amarás. Não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor. Que estás me ensinando que sempre és Deus. Amém? Amém. A palavra do Senhor nos diz quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Mesmo distantes, nós somos um porque nós somos igreja do Senhor. Nós já estamos encaminhando para o encerramento desse culto, mas nós vamos adorar o Senhor com o ministério de louvor. E logo depois, o pastor está assim, orando para o encerramento desse culto, ministério de louvor. Nesses dias de desespero, incerteza e medo, por uma salvação eu creio em ti, eu creio, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai. Acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Nossa fé não sejam hinos, nem apenas notas em canções, mesmo em tentações.
Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, glória seja dada ao Senhor. Estamos muito felizes pela realização de mais um culto. E é claro que temos a alegria de podermos estar chegando a vocês por meio dessa plataforma, por meio dessa transmissão. O desejo do nosso coração é que o Senhor nos permita que voltemos ao templo para adorar o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. É claro que quando isso acontecer, deverá acontecer de forma segura, de forma responsável, para que possamos poupar as nossas vidas. O que está acontecendo não é brincadeira. São muitas pessoas que têm morrido, muitas pessoas muito próximas de nós, e não é mais só notícias dos noticiários internacionais, não, agora é pessoas próximas a nós. Então nós devemos levar isso muito a sério, sem dúvida nenhuma. Mas o desejo nosso é que possamos voltar ao templo, adorar ao Senhor, porque a volta ao templo certamente vai marcar que nós conseguimos, de fato, vencer essa grande batalha que estamos travando. Obrigado, porque você participou conosco, que Deus continue sustentando a pessoa na sua vida. Nós vamos orar assim, encerrando o culto dessa noite. Oremos ao Senhor. Querido Deus, Deus Todo-Poderoso, obrigado, ó Deus, pela realização deste culto. Que o Senhor, ó Deus, esteja sustentando, ó Deus, cada um dos teus filhos que estão ao alcance dessa transmissão, concedendo uma semana na tua presença, perdoando, Senhor, os nossos pecados, cuidando, ó Deus, da nossa saúde, da nossa família, das nossas vidas, Senhor. Dá-nos, Pai, em nome de Jesus, a tua direção para tudo que formos fazer. Ó Deus, em nome de Jesus, pedimos a tua bênção, ó Deus, para o nosso bairro, para a nossa cidade, para o estado do Espírito Santo, para o Brasil e para o mundo, Senhor. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito do Senhor seja com todas as igrejas, independente de denominações, espalhadas por todo o mundo, não só hoje, mas eternamente. Amém e amém. Que Deus assim te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.